Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal no YouTube. Aqui é o lugar para falar da carreira em comunicação e é onde você encontra os caminhos para trabalhar com assessoria de imprensa, especialmente a assessoria de imprensa de famosos. Eu sou Lívia Veiga, jornalista e pesquisadora da área de marketing, e o nosso papo hoje será sobre uma atividade do assessor de imprensa na preparação do seu cliente para uma jornada de sucesso. E essa atividade é Media Training. Então, a gente vai falar hoje sobre a importância do Media Training, tá bom? Mas você sabe o que é isso? Você já ministrou um Media Training? Já ministrou esse tipo de treinamento? Esse tema é muito importante para quem trabalha na área de comunicação. E se prepare, viu? Porque nesse vídeo, eu vou compartilhar com você os segredos do Media Training e te contar como é que você faz para poder atuar no mercado com solidez e ter uma reputação muito, muito interessante no mercado. E eu vou te contar tudo que eu aprendi aí ao longo de 20 anos de carreira. E de forma objetiva, só para começar aqui, eu vou te dizer que Media Training é a capacidade, na verdade, é a capacitação, é um treinamento de um profissional para ele estar apto para se comunicar com a imprensa e também com as diversas mídias, para se comunicar com o público geral. Media Training, na verdade, é um treinamento focado em criar porta-vozes. Então, vou preparar porta-vozes para eles se comunicarem através dos meios de comunicação tradicionais e também hoje através das redes sociais. E para isso, esse profissional que vai ser o porta-voz, ele precisa ter uma linguagem específica, ele precisa ter domínio e ele precisa ter conhecimento também dessa técnica. Uma aluna minha uma vez me perguntou como é que a equipe de assessoria de imprensa prepara os artistas, as celebridades para dar as entrevistas, né, nos veículos de comunicação, especialmente pensando assim naquelas situações polêmicas em que muitas celebridades estão expostas. E a gente vai ver alguns vídeos hoje aqui, a gente vai assistir alguns vídeos sobre entrevistas polêmicas de celebridades e comentar um pouco sobre isso. E aí ela revelou assim que percebe que existe uma certa manipulação, ela usou essa palavra, por parte dos entrevistadores. E aí é como se esses entrevistadores colocassem, nas palavras dela, né, colocassem palavras na boca do artista. É assim que ela percebe. E ela sente que isso acontece para gerar audiência. Esses entrevistadores com foco em celebridades e buscando aí um certo sensacionalismo, eles fazem determinadas perguntas até constrangedoras para essa celebridade, e assim eles alcançam a audiência desejada. Aí eu expliquei para ela que o segredo aí, a chave desse processo é o treinamento. O que vai proteger a reputação do seu cliente, a marca do seu cliente, é ele ter sido treinado para essas situações. E aí ele vai estar pronto para quando ele estiver diante das câmeras. O Media Training oferece essa possibilidade, certo? Essa possibilidade de tornar o cliente cada vez mais preparado para quando ele estiver exposto a uma situação de entrevista e uma situação que às vezes foge ao controle, né? Mas ele tem ali no treinamento, ele aprende saídas para cada circunstância dessa. E não estamos falando só de imprensa, tá certo? Imprensa tradicional. O Media Training hoje, para a gente preparar um cliente hoje para dar uma entrevista, seja em TV, em rádio, jornal impresso, a gente aplica técnicas de Media Training, mas ele não sai desse treinamento pronto. Isso não é suficiente. Isso porque o treinamento de hoje, ele precisa contemplar desafios do ambiente digital. Eu, quando dava curso de Media Training lá, sei lá, há 20 anos, há 15 anos, eu não contemplava diversas questões que hoje são uma realidade por conta da interação entre marcas e público em ambiente digital. Muitas vezes a crise de imagem, que é isso que a gente tenta evitar, né, justamente com o treinamento, a crise de imagem acontece em ambiente digital e repercute na mídia tradicional. É um meio que já estamos vivendo um momento diferente da história. E aí a gente precisa muito desse treinamento, da capacitação, com foco também nas mídias digitais, especialmente nas redes sociais. Se você não assistiu o meu último vídeo sobre gerenciamento de crise, eu te digo, não perca, tá certo? Volta aqui no meu canal, dá uma olhadinha, assiste ele com calma, porque lá eu falei bastante de como gerenciar uma crise em ambiente digital. Esse aí já é um momento de gerenciamento, certo? O vídeo está todo focado em como agir quando a crise acontece. No entanto, o Media Training ele está numa etapa de pré-crise. É um momento, você vai aplicar o Media Training como numa etapa de planejamento, numa etapa de prevenção. Ele tem esse tom de prevenção.
quando o cliente ele está preparado para uma entrevista, as chances da crise acontecer são bem menores. Então, a gente precisa dessa atuação preventiva, e esse é um papel do assessor de comunicação e do profissional de comunicação de uma forma geral, tá certo? Então, qual a diferença entre o Media Training do passado e o Media Training de hoje, no tempo de rede social? É que hoje a gente precisa preparar o nosso cliente, e aí, quando eu falo cliente, você pode ter um cliente que seja um cantor, pode ser um jogador de futebol, pode ser uma celebridade de toda a ordem, né? Então, a gente está falando de uma série de tipos de celebridades. Pode ser um padre, que a gente tem padres celebridades, a gente tem político também, pode ser um cliente. Então, quando você prepara esse cliente, hoje, ele tem que estar preparado para dar uma entrevista ou para se expor diante de câmeras que muitas vezes são câmeras de celular. As câmeras hoje são onipresentes. É interessante que lá no passado, sei lá, há 20 anos, 25 anos, a gente preparava um porta-voz para dar uma entrevista quando a câmera da TV principal da cidade ou um radialista aparecesse à sua frente. Só que hoje, com as câmeras de celular, eles têm que estar preparados a todo momento. Ele não pode, como a gente fala, dar mole e se expor com uma fala polêmica que pode ser recortada e utilizada de forma isolada, né, fora de um contexto, e isso pode gerar uma grave crise para ele naquele próprio ambiente, no ambiente digital. Aquele vídeo que foi gravado por um celular em bastidores de um show, ali dentro de um camarim, no momento que ele achava que não estava sendo filmado, aquele vídeo ali pode ser motivo de cancelamento digital. Ele pode ser cancelado nas redes sociais, seu cliente, porque aquele trecho de vídeo viralizou e ele utilizou uma frase que é super polêmica e super complicada de ser, a gente não tem nem como defendê-lo, né, diante de um fato de determinadas frases utilizadas. Exemplo, racismo, exemplo, homofobia. Então, há temas sensíveis em que esse cliente precisa estar preparado para não se posicionar sobre eles de forma leviana, de forma irresponsável, de forma inesperada, assim, sem um cuidado com suas palavras, pois esse conteúdo pode realmente atestar contra a imagem dele e prejudicar aí, do ponto de vista a longo prazo, aí, impactar na reputação do cliente, certo? Isso porque esse treinamento, o Media Training, ele contempla não só as palavras que você deve usar, ou seja, o discurso do seu cliente, mas a gente fala também, ó, uma coisa importante falar aqui, a gente trata no Media Training também da linguagem não verbal. Às vezes, eu posso falar algo, mas nossos gestos demonstram exatamente o contrário do que eu estou falando. E aí tem várias técnicas, por exemplo, quando ele vai dar qualquer entrevista, é bom ele sentar de forma confortável, apoiar a coluna. Quando você fica curvado assim, demonstra insegurança. Você ter as mãos livres, você ficar o tempo todo segurando uma caneta, também demonstra insegurança. A expressão facial fala também por nós. Então, ele pode dizer uma coisa de forma delicada, mas está com o rosto extremamente tenso. A imagem vai falar muito mais do que as palavras dele. Então, essa parte de linguagem não verbal também é abordada no Media Training, e esse seu cliente vai ser exposto a isso, vai gravar, ele vai passar por uma gravação a parte prática, e ele vai assistir, analisar seu comportamento, e aí sim ele vai perceber que realmente aquela não é a melhor forma de se expressar, e ele vai treinar para se expressar da melhor forma, tá certo? E assim, você pode me perguntar aí, mas para que eu vou investir meu tempo no Media Training? Vai que você está no início de um curso de comunicação, por exemplo. Vai que você nunca teve um cliente que demandasse por esse serviço. E eu te digo uma coisa, dominar essa técnica de Media Training é uma grande oportunidade, certo? Porque é um mercado sob demanda. Eu posso atender hoje meu cliente, mas eu posso oferecer esse serviço, esse treinamento e prospectar clientes. Eu posso bater na porta ali de uma empresa, de uma grande corporação ou de pequenos negócios. Eu posso dar media training para influenciadores digitais, por exemplo. E aí eu demonstro, eu apresento para esse possível cliente, para esse público-alvo seu, você vai demonstrar assim, olha, você está exposto a determinados riscos aqui. Você é uma figura pública. E aí, eu estou aqui como profissional de comunicação para proteger a sua imagem, para te dar um treinamento que vai te deixar pronto para quando a situação for difícil, né, um desafio acontecer e você estiver sendo filmado. Então, é muito interessante. Eu já dei media training, por exemplo, para um grupo de médicos, de psicólogos. Foi bem legal, porque ali eles se prepararam para quando eles tivessem essa exposição e eles aplicaram essa técnica também nas suas redes sociais.
Tenho alguns alunos também que atuam na área e já conhecem aí os resultados do Media Training, né? Aí esses meus alunos, eles falam que assim, eles sentem a diferença, eles sabem o quanto foi impactante na vida do cliente deles, depois, o quanto esse treinamento impactou na vida do cliente deles, do ponto de vista de comportamento. Então, quando o assessorado ele sabe da importância do media training, ele vai estar preparado para uma entrevista. E quando ele compreende que a força da rede social hoje é muito grande e que ele precisa estar presente em ambiente digital, os resultados são ainda melhores. O que eu quero dizer com isso é que quando você consegue conscientizar o seu cliente logo de cara da importância desse treinamento, as chances de que ele se entregue 100%, que ele se dedique a essa experiência, são muito grandes. E, assim, é interessante ver que esse não é um treinamento só para acontecer quando a crise está ali instaurada. Não, esse, como eu falei lá antes, esse é um treinamento que a gente faz prévio. Então, o cliente vai entender que ele vai investir no Media Training para evitar uma crise e para estar pronto para aproveitar a oportunidade quando a oportunidade surgir. Então, muitas vezes o cliente ele tem medo da câmera, ele tem medo do microfone, ele acha que o jornalista é inimigo dele. A gente vai desconstruir isso e mostrar para ele que uma câmera, seja de celular, seja de TV, né, uma podcast, uma gravação como radialista, é uma oportunidade dele passar a mensagem certa. Ele vai ter ali o direito de fala e ele vai estar ali podendo vender, entre aspas, a mensagem dele, o peixe dele, o negócio dele. É mudar o jogo, virar o jogo. Quando ele percebe que o jornalista é uma oportunidade, aquele momento de entrevista é uma oportunidade, ele destrava no processo. E aí ele começa a entender que a força, o poder está com ele. Depende da forma com que ele se expressa, do ponto de vista não verbal, e as palavras que ele utiliza na entrevista. Mas você deve achar, você pode estar achando aí, que quem faz media training é gente famosa, né? Que só famoso que faz um treinamento como esse. E, assim, se você não trabalha com celebridade também, você deve estar se perguntando por que eu vou aprender sobre esse tema. Se eu não trabalho com famoso hoje, se só famoso faz media training, por que eu preciso aprender, por que eu preciso entender o que é esse treinamento? E eu vou te dizer assim, ó, no início da carreira, esse treinamento é mais do que essencial. Então, assim, eu já fiz treinamentos como esse com artistas que estavam começando, que não tinham nem perspectiva de sucesso ainda. Mas ali naquele momento a gente refletiu sobre uma série de questões que foram cruciais para ele definir a estratégia de carreira dele, para ele definir o tom de voz que ele ia utilizar nas redes sociais, para ele definir a forma com que ele ia se comportar no momento de entrevista, o que é que a carreira dele representava, qual era o seu propósito. A gente consegue pensar sobre o valor também do sucesso na carreira dessa pessoa, sabe? Ela vai olhar para o futuro ali, ela vai dizer, o sucesso para mim é isso, então eu vou percorrer uma trilha com foco nesse sucesso. E aí ele vai traçar estratégias para isso. E a imprensa e as redes sociais são ferramentas nessa construção da imagem do famoso. Então, quando a gente fala de media training, a gente precisa reconhecer a importância desse discurso, o discurso do seu cliente, alinhado ao propósito dele, aos valores, para que a gente possa construir essa reputação. E aí a gente chega em qualquer circunstância profissional, seja se você está numa instituição, numa empresa, seja se você vai atender uma possível celebridade, você apresenta para ele essa possibilidade de treinamento como uma possibilidade concreta de planejamento de imagem, de carreira, tá? E aí, por onde é que você começa? Ô, Lívia, por onde é que eu começo, então? Quando você apresentar o seu escopo de serviços na área de comunicação, se você for trabalhar com gestão de redes sociais, se você for trabalhar diretamente com assessoria de imprensa, você pode oferecer o Media Training como um serviço prestado por você, profissional de comunicação, certo? Aí, nesse serviço, você vai trazer um escopo, e a gente vai nesse vídeo aqui eu vou te apresentar um escopo de media training, estruturas que você pode abordar, que você pode oferecer para o seu cliente. E aí, você vai oferecer como parte do seu contrato, então você pode fazer um media training inicial ali dentro do seu contrato, você pode parcelar esse pagamento, né? Porque você está fidelizando o seu cliente ali, ou você pode oferecer separado. Você percebe que esse cliente vai indo bem na carreira, certo? Mas ele agora está exposto a um risco sério de crise de imagem.
E aí você, mapeando esse risco, ele pode ser não uma ameaça, ele pode ser até uma ameaça para o seu cliente, mas para você é uma grande oportunidade de negócio. Você vai olhar para ele, para as fraquezas dele, vai apresentar para ele um cenário e vai dizer, olha, diante dessas fraquezas, a gente precisa trabalhar e transformá-las em forças. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso através do Media Training. Eu vou te treinar para, diante desse risco que você está correndo agora, que sua marca enfrenta, você vai estar preparado para lidar, seja com entrevistas, ou seja, mesmo lidar com a crise se ela acontecer. Então, isso dá muita segurança, sabe? Dá muita segurança para o seu cliente. E aí você me pergunta, quando foi a primeira vez que eu ministrei um treinamento como esse, um Media Training para um cliente? Eu participei do meu primeiro Media Training há muitos anos. Eu fazia parte de uma equipe de comunicação e essa equipe passou por um treinamento. Assim como o meu cliente, a gente contratou, a gente terceirizou uma empresa que deu um treinamento. Eu já trabalhava na área, mas o curso de Media Training foi ministrado por uma profissional que é referência no mercado e eu tive a oportunidade de aprender com ela na época. Ela era uma das grandes profissionais em atuação no momento e que trabalhava com media training, inclusive de políticos grandes aí, de políticos que estavam na gestão nacional. E foi muito interessante porque eu aprendi, tive esse primeiro contato com um treinamento completo. E aí, anos depois, eu apliquei essas técnicas e outras técnicas de media training também, preparando meus clientes, né? Então, desde um deles, na primeira reunião, a gente fez um treinamento, a gente discutiu esses aspectos todos que eu já te falei, e aí a gente foi percebendo a evolução dele com o passar do tempo, e eu percebia claramente o olhar dele para a imprensa e como ele enxergava na imprensa essa oportunidade. Ele não via o jornalista como antagonista do processo, pelo contrário, ele percebia que ali era um momento de concentração, que ele precisava estar presente, concentrado, para utilizar aquela oportunidade da melhor forma. E aí, fora da área de entretenimento, como eu contei para você, eu também ministrei media training para profissionais liberais. Aí, e um deles foi para um grupo de profissionais da área de saúde. E foi uma experiência muito interessante também, porque eu pude perceber como essas pessoas se preparavam e elas investiram nesse treinamento para se tornarem fontes para a imprensa e desenvolveram cada vez mais as suas habilidades e puderam aplicar isso nas suas redes sociais, porque a gente sabe que a área de saúde hoje é uma área que realmente é muito forte e muito expressiva nas redes, e a gente vê profissionais aí com um grande número de seguidores. Então, esse profissional, ele é um influenciador, e ele precisa se preparar para lidar da melhor forma diante da câmera e para passar a melhor mensagem, né? E qual o jeito errado? Qual o jeito errado? Onde é que as pessoas mais erram, sabe, nesse tema que é media training? Eu te digo o seguinte, tem gente que pensa que só numa crise deve se fazer media training, que media training é coisa para crise. E assim, como eu falei para você, isso é um erro, porque esse treinamento é eficaz na etapa de gestão, não na etapa de gerenciamento. Ele é eficaz como ação preventiva, não como ação para mitigar uma crise. Quando a crise já está instaurada, a gente não tem tempo de ministrar um treinamento como media training. A gente não tem, a gente tem que agir. O porta-voz já tem que estar escalado, a pessoa já tem que estar pronta para responder. Então, independente do nível de exposição do seu cliente, esse treinamento é fundamental, especialmente se ele for uma figura pública ou quiser se tornar uma figura pública. Então, na assessoria de famosos, esse curso que eu ministro aqui, que eu tenho uma turma já, né, que a gente deve ter um lançamento muito em breve, eu vivo falando, né, que assim, não é você assessorar famosos, não é apenas trabalhar como uma celebridade atual, é você construir uma marca de sucesso. E a construção dessa marca de sucesso tem muita relação com o media training, com o treinamento que você vai dar para esse seu cliente, para que ele esteja pronto na hora que a oportunidade surgir. Então, para quem quer atuar eu vou dizer uma coisa. Então, para quem quer atuar na área, eu vou dizer uma coisa. Quem deseja atuar como assessor de imprensa, especialmente na área de celebridades, com famosos, você precisa aprender o jeito certo de ministrar um media training e capacitar seu cliente para o sucesso. E isso tem a ver com uma parte teórica, então a gente tem no treinamento ali fundamentos sobre o funcionamento da imprensa, rotinas da redação, perfil dos jornalistas, cada veículo tem seus jornalistas e cada um tem seu perfil profissional.
A gente também vai falar na parte teórica do treinamento sobre dicas de postura. A gente tem alguns elementos aí de fonoaudiologia que são aplicados. Então, é como se fosse uma equipe multidisciplinar que monta esse treinamento. Então, a gente tem essa parte teórica que também contempla fonema, vícios de linguagem, é bem interessante. E aí tem a parte prática. Na parte prática, o seu cliente vai aplicar aquilo que ele aprendeu na teórica. Ele vai passar por entrevistas simuladas com seja mídia impressa, televisão, rádio, rede social, e aí ele vai participar desse treinamento, dessa simulação, isso vai ser gravado, depois ele vai assistir, analisar com base em tudo que ele aprendeu, o desempenho dele. E esse é um momento de grande, grande, grande aprendizagem. Media training completo, ele é realizado em até 8 horas. Então, imagina que a gente pode fazer um dia inteiro, manhã, tarde e noite, ou a gente pode fazer 2 turnos, 2 dias seguidos, mas é importante que não haja muita dispersão, que a gente concentre essas pessoas, como uma imersão, sabe? Elas vão ficar o maior tempo possível vivendo aquela experiência e, além, logo após aprender a parte teórica, ela já aplica para consolidar aquele conhecimento. E aí, assim, a gente orienta uma série de coisas ao longo desse treinamento. E uma delas é a pessoa evitar omissão. Então, a gente tem lá no passado, se dizia assim, o silêncio é o muro que te protege. Pelo contrário, hoje em dia, alguém que silencia, especialmente numa crise online, ela corrobora com aquela versão do fato, ela perde uma oportunidade de se posicionar, né? Ela perde a oportunidade de levar o seu ponto de vista público e ela realmente perde do ponto de vista de valor de marca. Então, é muito importante que a gente entenda como o media training evoluiu ao longo do tempo e o quão importante é. E aí, se você quiser saber, eu te conto aqui, né? Vou te contar logo como é que eu organizo isso? Como é que eu organizo o treinamento? Então, primeiro eu explico para o meu cliente as diferenças entre os veículos do ponto de vista de rotina produtiva, e aí ele vai entender como é que funciona uma redação de jornal impresso, como é uma redação de televisão, às vezes como é que o jornalista chega quase que sem informação sobre o negócio, a empresa, o fato, e também é um papel da fonte, que é esse porta-voz, fornecer informações ali, ele não tem que pressupor que o jornalista sabe tudo. Quem sabe tudo da área dele, da carreira dele, é ele. Então, ele precisa passar essa informação. E até isso porque muitos dos jornalistas eles não têm tempo de prévio à pauta para estudar aquele tema. Então, ele chega ali, faz uma pergunta e a gente aproveita aquela pergunta para passar toda a informação necessária. A gente explica também os desafios enfrentados pelos jornalistas, e aí tem os critérios de noticiabilidade como uma etapa muito importante desse treinamento, para que o cliente entenda que muitas vezes o seu negócio não é notícia, por que não é notícia, por que a sua pauta não é notícia, a gente precisa entender o que é notícia para os veículos, e os limites de atuação de um assessor. Tem coisas que um assessor não faz. O que é isso? O assessor, ele trabalha com notícia, ele trabalha, a via de mão dupla dele ali é o interesse do veículo e a notícia que eu ofereço para o veículo. Eu vou levar para o veículo informação, eu vou apresentar um release, eu vou apresentar uma ação que meu cliente vai fazer e, a depender dos critérios de noticiabilidade, aquele veículo vai dizer se vai querer fazer reportagem sobre ou não. O assessor de imprensa não é, por exemplo, um profissional de comercial, não é um profissional de publicidade que vai negociar uma página no jornal paga. Ele é um profissional que vai conversar com um jornalista e vai apresentar aquele fato, aquela pauta, e vai convencê-lo com base no interesse da sociedade, no interesse do veículo e na importância daquele tema, de que aquilo vale sim uma reportagem. E isso é muito orgânico. Então, o meu cliente precisa entender também que, por maior que ele seja, o assunto dele vai se tornar notícia se isso for de interesse da sociedade, de interesse do veículo, não depende só do assessor do processo, né? E aí, a mesma lógica eu utilizo para as redes sociais, para as dinâmicas de comunicação online, a gente vai quebrando preceitos, aí a gente vai quebrando preconceitos do nosso cliente, ele vai percebendo a importância das câmeras para a construção da imagem dele, e aí você entende, né, o quanto o media training é
um treinamento super, super, super estratégico. Você deve estar percebendo isso. Então, a literatura traz aí os autores que estudam a fundo a comunicação corporativa e trazem a discussão sobre a importância do treinamento, do media training. A gente tem esse treinamento como uma preparação do porta-voz para atuar na mídia, e aí a gente compreende discurso, ação, postura e adequação estética desse profissional. E aí, agora, eu quero te dar alguns exemplos. E o que é que acontece quando a gente está diante de um cliente que não passou por um media training, que não mede palavras, só um instante, que não mede palavras na câmera, diante da câmera, que não está preocupado com o que vão falar dele. Então, esse caso é interessante, eu vou exibir para você aqui, só um instantinho, tá? Vou compartilhar a tela. Então, existem casos como esse aqui, de que o cliente ele não está muito preocupado com utilizar as palavras certas. Edmundo e o microfone. É bomba de largo alcance. Que palhaçada é essa? Que bagunça é essa? Eu não sou treinador não, cara. Sou treinador, eu não tenho opinião não. Eu acho que tem sacanagem no futebol, só isso. Inteligente ele é, e bem articulado. Nem completou o ensino fundamental, mas tem bom vocabulário e nunca foi chegado a fazer média. Como no último jogo do Vasco, empate com Fortaleza. Por quê, Edmundo? O time é ruim, só isso. Mais o quê? Pega vale mais o quê? Esta é a área normalmente destinada aqui no Vasco ao atendimento dos jogadores aos repórteres. Muitas vezes, Edmundo manda avisar através da assessoria que não vai dar entrevistas. Ele só fala de vez em quando, mas também quando fala... E isso é interessante, né? Porque, às vezes, a gente tem casos aí de clientes que não querem dar entrevista. E é muito complicado, né? A gente viver essa situação. O caso de Edmundo é interessante porque ele revela que ele precisaria de um media trainer, né? Porque essas falas dele comprometem a imagem dele. E isso a gente poderia identificar no treinamento. Porém, pela, pelo posicionamento desse jogador, pela postura dele, pela personalidade dele, eu imagino que seja muito difícil para um profissional da área de comunicação convencê-lo da necessidade desse treinamento. E aí o cliente também precisa perceber, né? Precisa perceber que chegou o momento dele refletir sobre suas palavras, as consequências das suas palavras, e talvez isso só aconteça após um dano realmente considerado aí do ponto de vista tangível, né, na carreira dele. Exemplo, ele falou algo que o fez perder um patrocinador importante, ou ele foi demitido de um clube por causa de algum posicionamento. Então aí ele para e reflete e pensa, não, realmente esse caminho que eu estou seguindo não é o ideal e eu preciso de um treinamento. Eu vou mostrar para você também aqui um outro caso de polêmicas, né, envolvendo celebridades para a gente comentar. Só um instante que eu vou compartilhar a tela com você. Carrie here in the studio. You did? How is she doing? Well, she was doing great. Oh, great. Yes. That's great. What I'm curious about, what do you think of her? What do I think of her? Yes? I don't think of her. I don't think of her. Musically, what do I think of her? Yes. I think she's a good singer. Right. Yeah. Very good. Yeah, right? Yeah. Last week we had... Esse exemplo que eu te mostrei aqui, ele revela um quadro muito arriscado, que é o seguinte, ali a Whitney Houston, ela tem uma resposta e com relação a Mariah Carey, certo? Que ela usou uma frase que foi extremamente inapropriada. Eu não penso sobre ela. E aí aquilo foi recortado, foi utilizado de forma isolada, fora de contexto. A questão é que elas tinham, sim, uma relação próxima. Inclusive, antes dela falecer, Mariah conta que tinha relação com ela, que encontrou ela alguns meses antes. E aí, imagina que delicado uma situação como essa, né? A gente pensar que a gente precisa usar as frases de forma muito responsável, porque elas podem ser utilizadas contra a gente, né? E aí, quando o cliente ele percebe isso, ele entende isso, e ele age de uma forma mais cuidadosa com seu posicionamento durante uma entrevista,
os riscos de uma crise são bem menores. E, assim, o que acontece é que esse cliente precisa entender que ele está exposto ao risco. E eu vou mostrar para você aqui agora uma pergunta e a forma com que esse entrevistado reagiu, que foi uma forma super interessante, a gente percebe ali que ele passou por um treinamento, mas veja que circunstância deselegante, inapropriada, e como ele lidou com essa circunstância. Your own sexuality seems a bit more ambiguous. Do you find it hard for celebrities to talk to media about their sexuality? What on earth are you on about? But what is your question? I was wondering if you find it difficult for celebrities to talk about their sexuality. I don't find it difficult for celebrities to talk about their sexuality. Are you asking me about my sexuality? Sure. Why? Why? Thank you. Okay. Esse é um outro exemplo, tá, de que ele saiu bem aí da entrevista, mas foi uma entrevista extremamente deselegante, no mínimo, né? Deselegante, a gente vê pela reação das pessoas ali presentes. E ele conseguiu se sair bem, né, dessa circunstância, graças a um treinamento. Então, ele usou poucas palavras, ele perguntou, né, em vez de responder e de afirmar alguma coisa, e ele não respondeu o que não era interessante para ele. E a gente costuma ensinar isso no treinamento, tá bom? Para os nossos clientes. E quanto tempo, né? De quanto em quanto tempo, vamos voltar aqui a pensar, de quanto em quanto tempo, então, um cliente precisa fazer media training? Ele faz uma vez só e pronto? Sim. É um treinamento único. Muitas vezes ele não precisa refazer um treinamento. As circunstâncias vão surgir e pode ser que a gente perceba, como profissional, que nosso cliente ainda não está preparado para todas elas, que ele ainda merece passar por uma revisão desse treinamento, focar no novo desafio. Exemplo, uma pessoa que é um porta-voz passou por um media training lá no passado, antes das redes sociais, e hoje a gente precisa revisitar esse treinamento para ele entender a importância das redes e como atuar, né, nesse cenário digital. Então, assim, se a gente for pensar nisso, a gente pensa que o cliente, ele deve aprender sobre as rotinas das redações, ele precisa aprender a ter autocrítica nesse processo, ele vai evoluindo com o tempo, e aí ele evolui, inclusive, com as entrevistas mal conduzidas, com as entrevistas mal sucedidas. A gente passa por crises, analisa essas crises, existe uma etapa também pós-crise, como você viu lá no meu vídeo de crise de imagem, né? Então, assistir o próprio conteúdo é muito importante para esse cliente. Ele vai aprender na prática, ali no treinamento, nas simulações, que ele tem alguns vícios de linguagem, que ele tem uma postura inapropriada, mas é com o tempo, assistindo isso e evoluindo de forma contínua, que esse aprendizado todo é incorporado e que se torna uma prática. Daí não existe a necessidade de a gente ficar dando treinamento de media training sempre, né? Dando media training sempre. Isso é uma etapa ali inicial do processo de construção da marca de sucesso, mas que pode ser aí essencial para livrar essa pessoa de um cancelamento nas redes sociais ou de uma crise. E se a pessoa entrar na crise, né, se acontecer a crise, ela vai saber como sair bem. Eu falei para você no início do vídeo que eu ia falar um pouquinho, te apresentar um pouquinho de técnicas de media training para você preparar o seu curso, já que você percebeu nesse vídeo que você tem um cliente que é potencial um potencial cliente para treinamento, que essa pessoa realmente tem uma demanda específica que precisa do media training. Aí eu vou apresentar para você os resultados de um artigo científico, certo? Que mapeou metodologias de media training em agências de comunicação do Brasil inteiro. E eu vou te apresentar isso aqui agora e eu acho que vai te ajudar bastante, certo? Então, eu vou falar para vocês aqui, vamos supor que esse artigo que eu estou trabalhando, ele tem aqui 14 agências como objeto, né? A amostra desse estudo foi em 14 agências. Eu não vou falar todas as metodologias, porque vai ficar maçante aqui para não subirem, e algumas delas estão repetidas. Mas eu quero te dizer, assim, que muitas agências, elas utilizam essas técnicas, e você pode aplicar essas técnicas no seu treinamento. Uma delas é realizar simulações com perguntas e respostas. Eu, quando dei o media training lá para aquele grupo de profissionais da área de saúde, a gente convidou uma jornalista super conhecida do nosso estado, e ela, junto com o cinegrafista, simulou essa entrevista. Então, ficou muito real. Quem deu a entrevista sentiu realmente naquele momento de
exposição para aquela emissora de TV, porque essa jornalista já tem um histórico aqui. Então, isso também é uma iniciativa interessante, tá? A gente estuda o universo da comunicação social daquela empresa, se a gente está dando media training para a empresa, e a gente monta o media training de acordo com a empresa. Então, a metodologia ela tem que ser de acordo com a necessidade do cliente ou da empresa. Se eu estou dando uma media training para uma empresa da área de petróleo, vai ser um media training diferente de uma empresa de varejo, de supermercado, por exemplo, vai ser diferente de um cantor, certo? Então, a gente precisa customizar esse treinamento para o universo daquele cliente, que vai ser o porta-voz. Isso a gente pode fazer através de um mapeamento, de um questionário que o cliente responda, e nesse questionário ele vai falar de seus conhecimentos prévios, das suas habilidades, e aí, durante o treinamento, a gente aplica, e aí a segunda agência aplica, uma metodologia aqui de simulação, também com base em técnicas de apresentação em vídeo, técnicas de locução, de oratória, de postura, de estética, de moda. Lembra aquela parte teórica que esse aluno faz, esse cliente faz aí primeiro, e depois ele faz a simulação para ver na prática como é que funciona? Então, isso está contemplado por essa agência. Uma outra agência, ela elabora um programa, então ela faz simula um programa de auditório, e aí esse entrevistado é exposto a diversas perguntas ali naquele momento. É possível também fazer dinâmicas de grupo, e dentro dessas dinâmicas de grupo, além da simulação de entrevista, você pode trazer um case de sucesso para ser discutido no grupo, isso funciona muito também, e fazer como a gente fez aqui, trazer vários vídeos de entrevistas que não deram certo também, e colocar ali exposto para o cliente analisar, refletir sobre, a gente discutir junto o que seria ideal, a resposta ideal, o posicionamento ideal, o comportamento ideal naquela circunstância. A gente pode também fazer entrevistas online, então hoje a gente tem podcast, então a gente pode simular um podcast, por exemplo, e fazer esse bate-bola aí em um cenário de podcast. A gente pode fazer entrevistas individuais com esse cliente, entrevistas coletivas também. Então, essa simulação pode ser um cinegrafista e um repórter com o microfone entrevistando o seu cliente, ou a gente pode colocar o seu cliente numa mesinha e de frente para ele várias pessoas simulando, vários jornalistas ali fazendo perguntas para ele em entrevista coletiva. É parecido com o que aconteceu aqui nesse último vídeo que eu mostrei para você, que um dos jornalistas na coletiva fez aquela pergunta constrangedora para o entrevistado, certo? E aí, outro ponto também é que quando a gente realiza simulações, é um momento muito interessante, porque na simulação, o seu cliente aprende com o que ele observa, ele aprende com a sua opinião sobre, ele aprende com a reflexão dele sobre aquilo, e quando você tem mais de uma pessoa em treinamento, como foi meu caso, que eu dei um treinamento para 12 pessoas, 15 pessoas, um aprende com a experiência do outro. E aí, isso é muito, muito legal, porque você fortalece muito mais o aprendizado, você amplia a possibilidade, né, de aprendizagem. Outro ponto que eu quero trazer para você é como é que a gente monta esse programa de treinamento? Então, eu vou falar de alguns conteúdos que podem estar na parte teórica, certo? A gente falar das mídias sociais, é muito importante entender o que é o ambiente digital, como o ambiente digital se estrutura, como é a relação em ambiente digital, entender o que é um cancelamento, o que é uma crise, entender como é que funciona, que as primeiras horas são essenciais para se conseguir conter o caso. A gente já falou isso no último vídeo de crises. A gente pode falar nesse treinamento sobre moda, vestimenta, estética. A gente pode apresentar aí uma pesquisa de imagem com relação à imprensa. A gente pode falar da importância do planejamento de comunicação, do posicionamento diante da câmera, de técnicas de entrevista, de interpretação, de locução, de oratória, de técnicas de reportagem, de discurso, de técnicas de discurso em eventos, não só falar da postura e apresentação diante da câmera numa entrevista, mas em eventos também. Isso é muito interessante. E aí, dito isso, eu vou prometer aqui uma coisa, mas eu vou cumprir, que é gravar um novo vídeo, e aí, em breve, ele vai estar disponível aqui, em que eu abro para você um de meus módulos de Media Training, e eu vou ministrar esse módulo como se você fosse o meu cliente, para que você
aprenda com esse vídeo e você possa fazer o mesmo para o seu cliente, adaptar esse módulo para a sua realidade. Eu vou trazer alguns insights aí para você, com certeza. E agora eu quero saber de você, eu quero que você me conte um posicionamento de um famoso que não foi muito assertivo. Você parou, assistiu aquilo e fez, nossa, essa pessoa precisava de um media training. Coloca aqui nos comentários, porque vai ser bem interessante a gente dialogar sobre esse caso, tá certo? Quem sabe eu faço um estudo desse caso também, mais profundo. E se você ficou com alguma dúvida também, escreve aqui nos comentários, que eu vou adorar te responder. Eu estou pensando, como eu falei, em gravar, né, esse novo vídeo aí, com um dos módulos do meu Media Training para você, e para você aprender com isso. Então, se faz sentido para você, também conta aqui nos comentários, e até o próximo vídeo.